Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mais um culto de oração, mais um culto de intercessão, mais um culto onde temos o privilégio, o prazer, a graça de orar por vidas, de interceder por pessoas. Amados, é importante quando a gente se disponibiliza tempo para orar por alguém, para clamar a Deus em prol de alguém. Porque a oração, ela é uma forma de comunhão com Deus. E se nós, como geração eleita, como diz a palavra do Senhor, sal da terra e luz desse mundo, se formos uma geração, irmãos, que não tem comunhão com Deus, nós vamos passar a nossa vida nessa terra e não vamos causar nenhum tipo de impacto na vida de ninguém. E sinceramente, se o meu ministério não impactar ninguém, eu perdi o meu tempo pregando o evangelho. Se a nossa caminhada nessa terra não colocar ninguém no céu, se a gente não servir de exemplo para levar ninguém para a glória, a nossa caminhada aqui nessa terra foi uma perda de tempo. A gente passou aqui só para comer feijão e comer leitoa no Natal. Mas nada. É errado? Não é errado comer bem. Mas o errado é eu não cumprir o meu propósito. Todos nós recebemos um chamado de Deus. Jesus, quando encontrou Pedro lá, vem, larga o que você está fazendo aí, ó. Eu vou te fazer pescador de almas. Você não vai mais pescar peixe, agora você vai pescar almas. Ele recebeu um chamado de Deus. Jesus falou com ele, ele recebeu um chamado, ele largou o que ele estava fazendo, assumiu o chamado e cumpriu o propósito, cumpriu o papel dele. A nossa caminhada nessa terra, ela não pode ser simplesmente uma passagem por aqui. Passei por aqui, pronto. Tá, mas eu consegui cumprir aquilo que Deus esperava de mim? Eu consegui realizar aquilo que Deus estava esperando realmente de mim? Porque, meu amado, olha para você ver, eu acho que se torna uma canseira, um enfado. A gente levanta cedo, trabalhar, pagar as contas, vir acabou o mês, outro mês a mesma coisa, e vai, daí de vez em quando você passeia um pouquinho, volta, faz a mesma coisa, e passa-se a vida toda fazendo isso. Nasce, cresce, vive, envelhece e morre. Eu acho que Deus não nos chamou só para isso. Deus nos chamou para coisas ainda maiores, porque o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para os seus. Mas como que esses seus vão alcançar essa plenitude? Como que os seus vão conseguir alcançar essa glória toda? Sabe? Se ninguém mostrar para eles o caminho, se ninguém revelar para eles o caminho. Mas quem então que vai revelar? Então que Deus levante homens, mulheres, grandes pregadores que mostrem o caminho para o povo. Deus já fez isso, já chamou eu, já chamou você. Somos grandes homens e grandes mulheres de Deus nessa terra. Porque o grande homem, a grande mulher de Deus não é aquele que fala bem, não é aquele que conhece bem a Bíblia, não, mas é aquele que dá testemunho do reino. É aquele que resplandece bem a luz de Cristo. Esse é um grande homem, uma grande mulher de Deus. Porque o cara pode ser mudo. Ele pode ser mudo. Ele não vai passar a vida toda sem conseguir falar. Mas as atitudes, o comportamento, a maneira dele viver, se resplandecer Cristo, ele cumpriu o propósito dele. E às vezes a gente se preocupa com tantas coisas e se esquece do principal, realizar a vontade de Deus, os planos de Deus, a obra de Deus. Por que Deus nos permite ter amigos? Para que a gente possa impactar a vida deles. Por que Deus nos permitiu nascer? Eu nasci por um acaso, por um descuido. E quem diz para você que Deus é descuidado, irmão? Poderia uma mãe se esquecer do filho que amamenta? De maneira nenhuma. Todavia, se essa mãe se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. É o que diz a palavra de Deus. Deus não é descuidado, ninguém nasceu por acaso, ninguém nasceu por acidente. Fomos eleitos nele antes mesmo da fundação do mundo.
Agora eu preciso cumprir o meu propósito. Se Deus me permite fazer parte da família que eu estou hoje, é porque eu preciso de alguma forma impactar essa família. Deus me permite ter as amizades que eu tenho para que de alguma forma eu consiga impactar a vida deles. Deus me permite morar nesse lugar porque de alguma forma eu preciso impactar a vida dos meus vizinhos. De alguma forma, eles têm que vir até mim e colher algum fruto que glorifique o nome de Deus. Porque senão eu não estou cumprindo o meu propósito nessa terra, eu não estou cumprindo aquilo que Deus deseja, eu não estou cumprindo aquilo que Deus espera de mim. E às vezes a gente se esquece de cumprir a vontade de Deus e passa a cumprir só a nossa. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que a gente quer, com o que a gente gosta, com o que a gente vai fazer, que se esquece o que Deus quer, o que Deus gosta, o jeito que Deus quer que a gente faça. Olha para você ver que perigo. Aí a gente vive a nossa vida realizando as nossas vontades e não realiza nunca a vontade de Deus. Por quê? Porque eu estou sempre certo, eu tenho sempre razão, sabe? A palavra final é sempre minha. Não, eu estou sempre errado. Seja todo homem mentiroso, somente Deus verdadeiro. Eu estou sempre errado, Deus está certo. Se eu estou realizando a vontade de Deus, então eu estou certo, senão eu estou errado. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso viver, tudo que a gente faz, quando a gente faz em secreto, quando a gente faz escondido, quando a gente acha que não tem ninguém vendo. Tudo Deus está vendo. Deus sonda e esquadrinha os pensamentos, as intenções do nosso coração. O mais profundo da nossa vida, Deus conhece. Deus conhece. E como a gente já falou várias vezes, não adianta ser cristão dentro da igreja. Eu preciso ser cristão lá fora. É quando ninguém está vendo que eu tenho que dar testemunho de ser cristão. Quando eu estou sozinho, eu tenho que dar testemunho de cristão, sabe? Quando eu estou no meio de amigos, eu tenho que dar testemunho de cristão. Quando eu estou na escola, no trabalho, onde for, eu tenho que dar testemunho de cristão. Porque é isso que Deus está esperando de mim. 2 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele descreve algo aqui que é maravilhoso para a vida de todo cristão. E quando eu digo cristão, não estou falando, sabe, quem frequenta uma igreja evangélica. Eu estou dizendo todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Porque o cara pode estar dentro da igreja e não ter aceitado Jesus. Então, ele só está fazendo parte do ambiente. E, sinceramente, Deus não está procurando pessoas que fazem parte de ambiente. Deus procura pessoas que fazem parte dele. Pessoas que reconhecem a excelência dele. Deus não está preocupado com quem está fazendo parte da igreja. O João, o Zé, o Pedro faz parte da igreja. Deus quer saber se o João, o Zé, o Pedro faz parte dele. Se é um com ele. Isso é o que realmente importa. E o apóstolo Paulo, aqui, ele descreve algo muito interessante. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 diz assim: iniciamos novamente a recomendar-nos a nós mesmos? Ou precisamos, como alguns, de cartas de apresentação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como cartas de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. O apóstolo Paulo, quando ministrou essa palavra, e ele começa dizendo: será que eu preciso de carta de apresentação para que vocês me conheçam? Ou será que eu preciso ler uma carta de recomendação de vocês para que eu conheça vocês? De maneira nenhuma. Vocês são a própria carta escrita da obra de Deus. Quem está olhando para você está vendo a carta de que Deus escreveu. E uma carta que Deus não escreveu com tinta. Uma carta que Deus escreveu com o próprio Espírito Santo.
Quem olha para você já está vendo a expressão de Deus. Quem olha para você já está vendo uma carta escrita de como é a presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quem olha para mim tem que ver isso, tem que ver a expressão de Deus. Mas quem que vai ver? Todos que me olham. Todas as pessoas que me olham têm que ver Deus em mim. E Paulo começa dizendo, será que a gente precisa de uma carta escrita para que vocês me conheçam, para que eu conheça vocês? Será que a gente precisa dessa formalidade de uma carta de apresentação escrita? Não precisa. Porque vocês estão olhando para mim, estão me vendo como homem de Deus. E eu estou olhando para vocês, estou vendo em vocês pessoas de Deus. O problema, irmãos, é que às vezes, como em alguns lugares que eu já fui pregar, e as pessoas perguntam, você trouxe uma carta de recomendação? Se você não levou uma carta de recomendação, não te chamam lá para pregar. Por quê? O irmão não tem uma carta de recomendação da igreja. Amado, quem me recomendou não foi a igreja, quem me recomendou foi o céu. Você tem uma carta? Tenho. O nome dela é Bíblia. Eu vou abrir a Bíblia e vou pregar, falar, ler a carta. E às vezes a gente se preocupa tanto, irmãos. Tanto. Sabe? Com as formalidades. Se esquece do principal. A verdadeira carta sou eu. A carta de apresentação dentro da minha casa sou eu. A carta de apresentação diante dos meus pais, dos meus filhos, da minha esposa, do meu trabalho, sou eu. Eu sou a carta. Eu sou a carta escrita pelo Espírito Santo para resplandecer Deus. Versículo 12. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, quem vai ler essa carta não é só o povo da igreja que a gente congrega. Quem vai ler essa carta não é só os lugares onde eu vou pregar. Quem vai ler essa carta não é quem vai assistir essa mensagem depois lá no YouTube e vai ver. Não, quem vai assistir essa carta são todas as pessoas, em todos os lugares por onde a gente andar. Aí alguém está andando, olhando para aquela pessoa é diferente. Ela resplandece Deus. O comportamento dela não é igual ao dos outros. Ela resplandece Deus. E às vezes a gente só é cristão no meio de outros cristãos. Às vezes a gente só é cristão no meio de quem, sabe, outro cristão. Porque se não tiver alguém me vigiando, pronto, eu descambo a falar besteira. Se não tiver alguém me olhando, pronto, eu já começo a pecar. Amado, nós somos uma carta que tem que ser talhada, sabe, talhada, escrita pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem que ter liberdade para escrever na minha vida, para me moldar de uma maneira onde Deus seja glorificado. O Espírito Santo ele tem que ter essa liberdade. Mas como que o Espírito Santo vai ter liberdade se eu quero fazer valer a minha vontade, não a vontade dele? Como que o Espírito Santo vai ter liberdade para trabalhar na minha vida se eu não estou preocupado em realizar o que Deus quer, estou preocupado em realizar o que eu quero? Aí não tem espaço para ele. Porque para ele começar a trabalhar na minha vida, eu já preciso aprender a negar a mim mesmo. Abrir mão das minhas vontades, do meu querer, do meu desejo, do meu eu, do meu ego. Para ele poder ter liberdade de operar na minha vida. É o Espírito Santo que precisa escrever minha vida. É ele que precisa trabalhar em mim de uma forma que quem olhe para mim veja Deus. Porque se eu resolver eu mesmo escrever a história da minha vida, achando que estou resplandecendo Deus, eu não estou. Eu posso ter até uma aparência legal de um cristão, mas no fundo eu não consigo resplandecer Deus. Porque o fato do cara estar de terno e gravata não quer dizer que o cara é pastor. Ou quer dizer que o cara é político. Você pode pegar o pior bandido que tiver, vestiu ele, penteou o cabelinho de lado, passou um gel, né? Arrumou ele, pôs um terno, uma gravata nova. Você olha, homem de Deus. Porque é aparência. Mas é uma aparência que ele mesmo moldou. Não queira você moldar a sua vida. Não queira você servir a Deus do jeito que você quer. Sirva a Deus do jeito que Ele quer. Não queira você
moldar a sua vida para servir a Deus. Não vai dar certo. A carta vai borrar. Sabe? Vai borrar, a tinta não vai ficar boa. É o Espírito Santo que precisa trabalhar em nós, escrever a nossa vida para a gente poder glorificar a Deus. É o Espírito Santo que precisa trabalhar em nós, tirar de nós os nossos vícios, tirar de nós os nossos desejos, tirar de nós, sabe, as nossas vontades erradas. Porque quem é que não tem vontade de fazer coisa errada? Alguém fala, eu não tenho. Nossa, então você devia orar já e pedir para Deus tirar de você o desejo da mentira também, né? Aproveita e arranca o desejo da mentira. Irmãos, todos nós nascemos debaixo do pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo, por isso todos pecaram. O que eu preciso? Eu preciso que Deus reescreva a minha vida de uma forma que eu seja uma carta que glorifique o nome dele. Eu não posso moldar a minha vida para glorificar a Deus. É Ele que precisa trabalhar em mim. Só que para Ele trabalhar em mim, Ele precisa ter liberdade. Ele precisa ter liberdade para tirar de mim tudo aquilo que é ruim. Tirar de mim tudo aquilo que não presta. Para tirar de mim tudo aquilo que me atrapalha. Tirar de mim tudo aquilo que é ruim. Ah, mas eu gosto tanto, eu vou ter que abrir mão. Se eu quero ser uma carta escrita por Deus, vou. Mas eu vou sair perdendo. Não, você não está perdendo nada. Você está ganhando mais de Deus. E no versículo 3 ele diz: sendo manifestos como cartas de Cristo. Somos cartas que precisam ser escritas pelo Espírito Santo. Ele precisa trabalhar na nossa vida, moldar o nosso caráter, mudar a nossa maneira de ser, de viver, a nossa maneira de viver nessa terra. O Espírito Santo precisa ter liberdade para que eu seja uma carta que manifeste Cristo. Quem olhou para mim, viu Cristo Jesus nas minhas atitudes. Ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Amado, nem toda carta é boa de ser lida. Tem pessoas que fazem parte da vida da gente que são verdadeiros rascunhos que o diabo escreveu. Assim como o Espírito Santo trabalha e quer trabalhar na vida de uma pessoa para escrever para ela, nela, uma carta que glorifique a Deus, o diabo também quer escrever o rascunho esquisito lá. Para quê? Para de alguma forma honrar o nome dele. Nem toda carta é boa de ser lida. Tem carta que é carta de morte. Tem carta que é carta de destruição. Urias foi um cara que Davi tomou a mulher dele. Pegou Betseba, tomou a mulher do Urias. Depois escreveu uma carta dizendo que era para Urias ficar na frente de batalha e morrer. Dobrou a carta, selou, deu na mão do Urias e falou: entrega lá pro general lá da guerra. Puxa, Urias estava levando a própria carta de morte. E Urias morreu. Por que Urias morreu? Porque aquela carta foi escrita por um homem, não foi escrita por Deus. Se você tentar escrever a sua própria carta, vai dar morte. Não vai funcionar. Tem carta que é difícil de ler. A Bíblia conta a história de um cara chamado Senaqueribe, que era rei da Síria. Um dia Senaqueribe mandou uma carta para afrontar, né, o rei Ezequias. E lá na carta dizia o quê? Dizia que o rei Ezequias, juntamente com o povo, ia comer o próprio excremento, as próprias fezes e beber a própria urina. Olha que carta difícil de ler. Ezequias resolveu então clamar a Deus e colocar aquela carta diante de Deus. Irmãos, nem toda carta, nem toda pessoa que se aproxima de nós são pessoas enviadas por Deus. Nem todas as pessoas são enviadas por Deus. E de alguma forma a gente precisa resplandecer Deus para elas. Porque se eu acreditar naquela carta, ela traz morte para minha vida. Se eu passar a me acostumar com o que diz aquela carta, daqui a pouco eu vou estar debaixo da maldição que ela carrega. Que sejamos nós, cartas escritas pelo Espírito Santo. Que cada um de nós possa ser uma carta talhada, escrita pelo Espírito Santo. Para quê?
para resplandecer luz nesse mundo. Eu não posso de maneira nenhuma, não devo tentar escrever a história da minha vida. Quem tem que escrever é o Espírito Santo. Só que para ele escrever, ele precisa ter liberdade na minha vida. Nem toda carta é boa de ser lida. Tem cartas que vão se aproximar de você que são terríveis, sabe? Cartas de má notícia, cartas péssimas, cartas de morte. E às vezes, irmãos, ao invés da gente resplandecer Cristo para que aquela vida seja transformada, a gente acaba aceitando aquela maldição na vida da gente. Nem toda amizade que se aproxima, sabe, da gente tem boas intenções. Algumas pessoas são só, sabe, desorientadas na vida, elas são meio perdidas, não se acharam e se aproximam da gente, sabe, e até aprendem coisas boas com a gente. Algumas são o próprio Satanás que manda para derrubar a nossa caminhada, destruir a nossa plantação, para destruir aquilo que a gente tem feito. E às vezes a gente aceita esse tipo de coisa. Aí Paulo vem e dá esse conselho. Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Que todas as pessoas leiam a carta da nossa vida. Que carta? Uma carta talhada pelo Espírito Santo. Que todas as pessoas leiam, que somos homens, mulheres, jovens, pessoas que foram escritas pelo Espírito Santo. Que vamos passar por essa terra, passar por essa geração e vamos impactar esse mundo, esse lugar onde a gente vive, sabe? Representando a glória de Deus. Que as pessoas olhem para cada um de nós e vejam a própria expressão de Deus. Ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém de Deus vai ali. Ele não é igual aos outros. Por quê? O Espírito Santo trabalhou na vida dele. Amém? Que sejamos cartas escritas pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar ao Senhor. Bom Deus, rendemos graça, rendemos honra, rendemos glória a Ti, Senhor. Meu Deus, queremos glorificar o Teu nome com a nossa vida. Queremos glorificar, meu Deus, o Teu nome com a nossa vida. A nossa vida, meu Pai querido, ela não pode ser simplesmente uma passagem por essa terra. Ela não pode ser simplesmente, meu Deus, uma passagem por esse lugar onde vivemos. Nós precisamos, meu Pai querido, sermos transformadores, canais de bênção para famílias, lares, pessoas. Oh, meu Deus, aonde nós estivermos, que as pessoas possam ler uma carta escrita pelo Espírito Santo de Deus. Que as pessoas leiam uma carta escrita pelo Espírito Santo. Tira de nós toda a vontade, oh meu Deus, de querer controlar a nossa vida. Meu Deus, não permita que sejamos controladores da nossa vida, Senhor. Não permita, meu Senhor, que fiquemos no controle da nossa vida, mas que a nossa vida esteja no controle do Senhor. Que a nossa vida esteja no controle do Senhor. Conserva-nos, Senhor, na concha das Tuas mãos, porque ali estaremos sempre seguros. Cuida de nós como a menina dos Teus olhos, ó Pai. Que o poder, a graça e a bênção do Senhor seja manifesta sobre a nossa vida. E quem olhar para nós, meu Pai, não veja, meu Deus querido, uma carta de morte, que não veja uma carta de afronta, que não veja, meu Deus, uma carta de destruição, mas que veja uma carta, meu Deus, que conduz pessoas à salvação, que conduzem pessoas até Cristo Jesus. Que a nossa vida glorifique o nome do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos ajude e, acima de tudo, que Deus nos dê forças, irmãos, para caminharmos na direção dele. Amém?